Salve, salve pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as 5 piores decisões que eu tomei ao longo da minha jornada estudando para concurso. E eu vejo muita gente tomando essas decisões, eu vejo muita gente cometendo esses mesmos erros, que pode ser o seu caso, mas eu espero que não seja. E ainda que seja, ao final desse vídeo você não vai estar cometendo mais nenhum deles e vai certamente conseguir mais rápido rumo à sua aprovação. Mas antes de começar eu preciso pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, clique no botão de gostei, afinal é a única forma que vocês têm de demonstrar que vocês gostam desse conteúdo, de demonstrar que esse canal é relevante para que a gente possa continuar aqui transmitindo conhecimento e entregando esse conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza? Primeiro grande erro que eu cometi estudando para concurso e que eu vejo muita gente cometer também foi não começar estudando especificamente para um concurso ou pelo menos para uma área. Eu comecei estudando para concurso, como se estudar para concurso fosse a mesma coisa, para se eu fosse fazer concurso de tribunal, se eu fosse fazer concurso da área policial, se eu fosse fazer concurso, sei lá, da área bancária, fosse a mesma coisa, e o fato é que não é a mesma coisa. Claro, depois de algum tempo eu descobri isso, mas de início não. Eu comecei estudando direito constitucional, direito administrativo. Se eu tivesse começado já focado em um edital, já focado em uma área, eu teria economizado bastante tempo que eu não economizei simplesmente porque eu passei, sei lá, um grande tempo, eu não sei exatamente quanto foi isso, mas foi ali no começo, estudando só direito constitucional e direito administrativo. Então, se você está começando a estudar agora, a minha grande recomendação para você é: escolhe uma área específica, foca nessa área e não se desvia dela, porque é a melhor coisa que você vai fazer. O segundo grande erro que eu cometi também lá no meu começo dos estudos e que eu vejo muita gente cometer também foi não comprar materiais específicos para o mundo do concurso. Eu sei que a gente às vezes está vindo de uma faculdade de direito, que era o meu caso também, e a gente acha que estudar para concurso é a mesma coisa de estudar para faculdade. E se eu pegar um livro de direito constitucional, aqueles conteúdos eles vão ser iguais, porque obviamente se você pegar um edital e olhar os conteúdos e você pegar um livro e olhar os conteúdos, eles vão estar lá também. Só que a grande questão é que a cobrança para a faculdade e a forma da abordagem do conteúdo de uma faculdade é totalmente diferente do mundo dos concursos. Na faculdade você vai ver teorias, na faculdade você vai ver o conceito por trás da norma. No concurso, em 90% dos casos, isso não importa. A banca quer saber se você sabe aquele prazo, a banca quer saber se você sabe a vírgula daquela lei. Vamos ser bem sinceros aqui. É o certo? Não é o certo. Eu gostaria que fosse assim, não gostaria que fosse assim. Mas é o que é. E até que as coisas mudem, a gente tem que dançar conforme a música. Então não cai nessa. Se você tem livro de faculdade, se você utiliza livro que não é específico, não utiliza material específico para o mundo dos concursos, utilize PDFzinho ou videoaula dos melhores sites aí do mercado. Faça isso, economize seu tempo, que é a melhor coisa que você faz. O terceiro grande erro que eu cometi, e esse daí já não foi um erro que eu cometi lá no início, é um erro que eu vejo muita gente cometendo também. Cada vez que eu for progredindo aqui nos erros, vocês vão vendo que são erros que são mais recorrentes, mais graves. Eu cometi, eu já vi muita gente que cometeu também, e eu espero que não seja o seu caso, mas serve de alerta para você. Eu deixei para estudar redação só no pós-edital, e eu quase pago o preço da minha reprovação por conta disso. Foi um erro absurdo que eu não deveria ter cometido, mas eu me confiei porque eu já tinha estudado redação na época que eu fui fazer vestibular e eu achava que eu ia ter facilidade. Eu, na minha cabeça de gênio, achava que eu ia ter facilidade para poder escrever redação. E aí, quando saiu o edital, que eu fui voltar a escrever redação depois de muito tempo sem escrever uma redação, o que é comum, né? A gente praticamente não escreve redação desde que sai do colégio. Eu percebi que eu tava travando, eu percebi que eu não conseguia escrever. E aí eu tive que recuperar todas as teorias de redação ali do ensino médio e, claro, também entender o que a banca queria, entender os conceitos da redação, que não eram iguais às redações de faculdade, eram redações um pouco mais filosóficas. Quem faz prova da FCC tá entendendo o que eu tô querendo dizer. E eu comecei a escrever muita redação, eu escrevia praticamente uma redação por dia no meu pós-edital, para poder suprir essa ausência que foi não ter estudado redação no meu pré-edital. E eu quase paguei o preço da reprovação por causa disso. Em tribunais, a redação define tudo. Tribunal, a nota é muito ajustadinha ali. Não adianta você ir muito bem na prova objetiva e ir mal na prova subjetiva. Então, assim, não negligencie redação. Faça pelo menos uma redação ali por semana se você está muito longe do seu edital, ou pelo menos a cada vez que você rodar o seu ciclo de estudos, faça uma redação. E se você perceber que você está com dificuldade, coloque um período do seu ciclo para estudar redação também, ou até pense em fazer um curso de redação se for o caso. A maioria das pessoas também tem dificuldade em escrever, então é um diferencial querendo ou não, e você precisa estar muito bem nisso.
Outra negligência que eu quase cometi também foi no meu pós-edital, mas aqui muito ajustada para o meu concurso. E aqui eu preciso fazer um parêntese para poder explicar para vocês. Se você está fazendo um concurso de Receita Federal, de AGU, ou um concurso que tem muitas matérias, é natural que quanto mais matérias esse concurso tiver, menos você precisa dominar todas essas matérias do edital. Eu não estou dizendo que a prova vai ser mais fácil, é claro que não. Se você está fazendo uma prova de Receita Federal, ela vai ser bem difícil. Mas se você tem 30 matérias para estudar, é natural que você não precise dominar todas as matérias, que você consiga ser aprovado sendo muito bom em algumas matérias e fazendo básico em outras. Só que na prova de tribunais não, e foi um erro que eu quase cometi também. Porque você tem 60 questões e você tem uma margem de erro muito curta. E essa margem de erro muito curta faz com que você precise ir muito bem mesmo nas matérias que são matérias básicas. Tão importante quanto se você está fazendo uma prova de tribunal, direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional e administrativo, é RLM, é regimento interno, é administração geral e pública, é português. No TRT 23, eu dei atenção ao regimento interno, dei atenção à sustentabilidade e tanto quanto as outras disciplinas, elas também foram fundamentais para eu ter sido aprovado. Então, cuidado com esse erro. Não negligencie, sobretudo em provas com editais mais enxutos, não negligencie as matérias periféricas. Elas são tão importantes quanto as matérias específicas. E como último e mais grave erro que eu quase cometi e que ia me custar de fato a minha aprovação no TRT 23 e em qualquer outro TRT, porque basicamente esse erro ia me custar a minha trajetória de estudos e talvez eu não estivesse olhando para essa câmera aqui gravando esse vídeo hoje, foi ter quase, e por um momento eu até fiz isso, só que depois eu desisti, ter quase mudado de área no estudo para concurso, faltando pouquíssimo tempo para eu ser aprovado. Eu já estava estudando há mais ou menos uns 6 meses para o TRT, para TRTs, né, no caso, eu não estudava para nenhum TRT específico, mas na minha cabeça não estava saindo TRT naquele momento, porque a gente é muito apressado, a gente quer as coisas para ontem e tudo mais e tal. Eu olhei para um edital da ANS e disse assim, putz, cara, não tá saindo TRT agora, acho que eu vou fazer esse edital, acho que eu vou fazer, não sei, não aguento mais e tal, estudar para isso aqui, nossa, né, achando que já tinha esperado muito e tal, porque concurseiro é imediatista, eu entendo, putz, por isso que eu falo quando eu entendo vocês, porque eu vivi isso o tempo todo. Concurseiro é imediatista, a gente acha que os editais não estão saindo, a gente acha que não vai dar certo, a gente acha um monte de coisa. E no final das contas eu olhei e falei, cara, esse edital da ANS aqui tava na iminência de sair, eu falei, vou fazer essa prova. Eu já tinha estudado tão forte para os TRTs, eu já tava tão na frente no edital de TRTs, e aí eu comprei uns materiais pro edital da ANS e comecei a estudar pra ANS. Só que isso, graças a Deus, demorou 1 ou 2 semanas mais ou menos. Eu comecei a pegar as legislações específicas e tudo mais, e eu olhei e falei, cara, eu tô ficando doido. Sério que eu vou fazer isso? Tipo, eu olhava e eu já me sentia um candidato preparado nos TRTs. Eu já sentia que eu tava, putz, evoluindo e tudo mais e tal. E que eu sabia que quando saísse, eu não sabia quando ia sair. Mas eu sabia que quando saísse, eu seria um cara forte. Na ANS eu não conseguia ver isso. Eu só pensava assim, cara, deve ter alguém igual a mim, né? No caso, na ANS, igual a como eu estava para TRTs. Deve ter alguém na ANS. E eu tô começando agora achando que vou conseguir passar desse cara que já está estudando há 6, 7 meses, 1 ano ali, vendo aquelas legislações específicas e eu tô começando agora. Nem vou ser o cara competitivo na ANS e vou estar deixando de estudar para TRTs. Perdi uma grana nos materiais que eu tinha investido. Acontece, voltei para o meu TRTzinho ali de lei e tudo mais e tal. Pouco tempo depois, saiu o edital do TRT 23, o edital do TRT 8 e o resto é história. Então, assim, se eu tivesse seguido, eu provavelmente não estaria aqui hoje contando essa história para vocês e fazendo esse vídeo. Então, muito cuidado. Se você já está estudando há algum tempo, se você já está estudando para um edital específico, e eu sei que às vezes a gente não consegue segurar a onda, porque a gente vê a oportunidade em todo momento e a gente acha que o nosso concurso nunca vai sair, pensa muito bem antes de focar em 2, 3 coisas diferentes. É claro, se você já está estudando há muito tempo e não vem a sua prova, e você já tem material de revisão ali que você pode voltar rápido caso sua prova saia, você pode começar a pensar em olhar para o lado. Mas não era o meu caso naquele momento e eu teria perdido muita oportunidade se eu tivesse mudado. Ainda bem que eu não mudei e ainda bem que eu voltei para o mundo dos TRTs e estou hoje aqui falando com vocês sobre esse fato, beleza? Espero que você tenha aprendido um pouco com esse vídeo, espero que você
tenha aprendido um pouco com esses erros que eu cometi, para que você não cometa também. E se esse vídeo foi útil para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tocar no botão de gostei e me seguir lá no Mod FCC e sempre tá aqui porque esse canal voltou com força e agora a gente não vai parar mais, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.